SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Olá! No programa de hoje vamos falar de uma dor que vem de uma combinação de fatores: má postura, carregar muito peso, o uso constante de aparelhos tecnológicos como celulares e computadores. O Robson está falando da tendinite, a inflamação nos tendões que atinge não só trabalhadores, mas pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. Essa dorzinha chata acaba limitando movimentos simples, como levantar os braços. No programa vamos ver como evitar, prevenir e tratar essa inflamação. Principalmente no ambiente de trabalho, não é, Robson? Em atividades que exigem movimentos repetitivos, os cuidados devem ser redobrados. Hoje vamos conhecer uma empresa que tem um programa voltado especificamente para isso. Então vamos lá. Começa agora mais um Almanac Saúde. No programa de hoje você vai entender a função do tendão no nosso corpo. Vamos esclarecer a diferença entre tendinite e bursite. Especialistas mostram que cuidados com pequenos detalhes do dia a dia ajudam a evitar essas doenças. E ainda, a importância da postura correta ao utilizar aparelhos dentro e fora de casa. A dor no braço é uma das maiores queixas ouvidas dentro do consultório médico. Mas a tendinite não atinge só nessa parte do corpo não, viu? Outras articulações, como o punho, cotovelo, joelhos e pés, também são focos da inflamação. Vamos ver agora como ela aparece. O termo it significa inflamação. No caso da tendinite, esse problema pode acontecer por diversos motivos, como esforços prolongados, repetitivos, sobrecarga e até desidratação, quando os músculos não ficam drenados o suficiente. Existem fatores de risco que levam ao aparecimento do problema. A falta de alongamento acaba sobrecarregando os tendões. A postura incorreta pode causar atrito e lesão. O uso contínuo de computadores sem pausas e com postura incorreta, bem como tablets e celulares também. Já o estresse pode trazer contração do músculo, que prejudica os tendões. E ainda, a idade do paciente, pois com o passar dos anos, a circulação sanguínea nos tendões diminui. O programa de hoje recebe a reumatologista Jamile Carneiro. Ela é quem vai clarear o tema tendinite pra gente. Tudo bom, doutora? Olá, tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui e falar desse tema que é tão prevalente e relevante e acomete tantos trabalhadores. Verdade. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa com você explicando para o público que está em casa nos assistindo o que é o tendão. O tendão, na verdade, é a estrutura que liga o músculo ao osso. Ele é composto de tecido conjuntivo denso, de colágeno, e tem um importante papel de ajudar na movimentação da articulação, bem como também ajudar na estabilização dessa articulação. A tendinite geralmente ocorre ou por um atrito recorrente das estruturas que estão ao redor ao tendão, ou por uma sobrecarga repetitiva. Eu gostaria também que você explicasse a diferença entre tendinite e bursite, que muita gente confunde, né? Sim, sim. Como o próprio nome fala, tendinite é a inflamação do tendão e a bursite é a inflamação da bursa. E a bursa nada mais é que uma estrutura sacular em forma de saco e que ela serve como se fosse uma almofada para proteger, inclusive o tendão, na verdade, de estruturas que estão ao seu redor. Doutora, como é feito o diagnóstico? Deve ser procurado um médico que é o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico e tentar diferenciar qual o tipo de acometimento, se é uma tendinite bursite, e orientar quanto ao tratamento mais adequado para cada situação. Com história bem feita, história clínica bem feita, exame clínico também muito bem feito, ele consegue chegar ao diagnóstico. E quais seriam as opções de tratamento? Para cada tipo de lesão existe uma recomendação. De uma forma geral, a gente costuma recomendar, na maior parte dos casos, repouso dessa região acometida. Então, é importante que o paciente fique por um período curto de tempo afastado das suas atividades corriqueiras. Às vezes pode recomendar o uso de algum tipo de tala, de munhequeira, tornozeleira. Sim. Os tratamentos medicamentosos incluem especialmente os anti-inflamatórios, que são as medicações responsáveis pelo alívio da dor desses pacientes. E, em algumas situações, também corticoides injetáveis. Você mencionou as talas, tornozeleiras, munhequeiras, né? Sim. E aqui na nossa área de demonstração nós temos alguns objetos. Eu gostaria que você os explicasse.
pra gente, pode ser? Claro. Gostaria que você explicasse esse aqui. É uma tornozeleira e a gente costuma recomendar para pacientes que têm, por exemplo, uma tendinite de Aquiles, que precisam ter aquela região realmente do tornozelo mais imobilizada. Perfeito. E essa aqui? Aqui a gente vai ter, na verdade, uma série de tipos aí de munhequeiras, né? Munhequeira, aqui para criança, né? E esses imobilizadores aqui? Então aí a gente tem ataduras que podem, né, se compor junto com algumas talas, né? Que aí a gente vai colocando dependendo de cada situação, né? Ataduras às vezes para imobilizar o ombro, para imobilizar de repente um cotovelo. Sim. Nós vemos muito isso daqui de uma outra forma nas academias, né? Sim. Como exercício. Aí a gente parte para esses elásticos, né? Teribandas, que a gente chama, para o fortalecimento muscular, que isso também acaba ajudando também na prevenção e que o paciente não evolua com novos episódios recorrentes de tendinite aguda. Agora, que dicas você daria para aliviar a dor? Existem as compressas frias, as compressas quentes, né? Por exemplo, essa daqui. Isso, essas compressas em gel que a gente encontra em qualquer tipo de farmácia. E a recomendação, de uma forma geral, também é que a gente utilize compressas geladas, geralmente nas fases mais agudas da tendinite, onde existe um processo inflamatório maior, e uma compressa morna nas fases mais crônicas. E, doutora, como prevenir essas doenças no ambiente de trabalho? Respeitando os princípios ergonômicos, né, no sentido de ter um mobiliário adequado, cadeira de tamanhos adequados, altura adequada, porque tudo isso acaba ajudando. Se possível, ter um profissional lá para orientar, ter um profissional né? que possa orientar realmente essas questões de ergonomia, né, no trabalho. Isso aí é fundamental realmente para a gente estar evitando esse tipo de lesão, né, que é tão prevalente. Pequenos intervalos, para que seja feito algum tipo de alongamento. Com o avanço da tecnologia e as facilidades que smartphones, tablets e notebooks trouxeram para as nossas vidas, é comum ficarmos horas e horas sentados com a postura incorreta ou fazendo movimentos repetitivos e sem pausas. Vamos ver agora uma dica para manter a boa postura e preservar a nossa saúde. Na hora de utilizar o seu notebook, evite curvar o pescoço para visualizar a tela. Uma boa dica é usar suporte, além de teclado e mouse avulsos, principalmente se o uso do aparelho for constante. 12 milhões de brasileiros vivem com doenças reumáticas, entre elas a tendinite. Mas existem empresas que fazem de tudo para tirar os seus colaboradores dessa estatística. É o caso de uma empresa aqui de Santa Catarina. Vamos conferir? Como que funciona o Programa Saúde em Movimento? Então, o Programa Saúde em Movimento é um dos programas mais antigos que nós temos e de sucesso. Ele nasceu da necessidade de um controle que a gente tem de acompanhamento do absenteísmo, né, da ausência do trabalhador ao trabalho. E naquele ano viu-se a necessidade de fazer esses levantamentos estratégicos. A gente identificou que a nossa maior causa de afastamento naquele ano, em 2011, eram necessariamente as doenças osteomusculares. Então, nesse momento, acendeu uma luz vermelha que algo deveria ser feito. Então, imediatamente com o apoio da diretoria, da alta gerência, iniciaram os esforços e as conversas com o SESI, né, identificando dentro da nossa unidade de produção, né, com as nossas particularidades, com nossos tipos de equipamento, o que seria mais eficaz para melhorar essas condições e reduzir esses índices. Então ali começou o projeto, né? A gente começou junto um conjunto que foi montado, que a gente chama de Comitê de Ergonomia, né? Para trabalhar as ações corretivas de melhorias. Então, nós começamos aos poucos, desde 2011 até hoje, a gente faz ainda a implementação da realização das atividades com as fontes corretivas. Então, Saúde em Movimento hoje engloba desde o levantamento diagnóstico, da provocação das ações de melhorias, bem como o acompanhamento clínico do trabalhador, né? E também a realização da qualidade de vida através da ginástica laboral. É uma prevenção que vai evitar depois que o colaborador tenha algum problema. Então existe uma mistura muito grande de equipamentos modernos, já adequados, com foco, uma visão em cima da ergonomia, do bom posicionamento do colaborador no equipamento,
mas também contamos com equipamentos mais antigos. E aí que entra o profissional da ergonomia, né? Ele nos auxilia muito na avaliação desses postos de trabalho e também contribuindo com soluções até mesmo simples para o bem-estar e qualidade de vida desse colaborador. Então, o start foi literalmente na mudança, né? Na mudança dos equipamentos, alternado também com os treinamentos e desenvolvimento humano, ou seja, treinar os trabalhadores, né? Não adianta mudar a máquina, o trabalhador ele tem que entender que aquilo é importante para a saúde dele. Dr. Éder, como que funciona o programa de ergonomia como um todo? Nosso programa começa inicialmente por uma ergonomista, uma fisioterapeuta ergonomista, fazendo toda a análise do posto de trabalho. Tá? A gente analisa cada posto de trabalho individualmente. Uma vez feita essa análise, a gente vai tentar adequar esse posto de trabalho ao nosso trabalhador. A gente implementou pausas também, alterações de posto de trabalho, eles fazem rodízios dos postos de trabalho, então ele não vai se manter o período inteiro de trabalho dele fazendo a mesma função. O nosso programa de ergonomia também é composto por uma parte de portas abertas, que a gente chama no ambulatório, em que qualquer queixa que o nosso colaborador tenha, ele procura espontaneamente o ambulatório, ele vai ser consultado por um médico, vai ser avaliado e também diagnosticar ele, orientar ele para o tratamento, para a procura de exames específicos, encaminhar ele para a fisioterapia. O nosso funcionário ele pode fazer o tratamento fisioterápico dele aqui dentro também. Então, sem precisar sair, né? Sem precisar sair. Olá, tudo bem? Tudo bem. Pode tirar seu sapato. E aí, Roberto, como é que tá essa dor? Me fala. Ela melhorou bastante, né, já, tá bem melhor, mas eu sinto dor mesmo, tava sentindo mais na parte superior, parte da calcanhar. Nessa de se colocar. E o que você acha da empresa ter implantado esse programa ergonômico para os funcionários? Isso aí é fantástico, porque nós podemos fazer isso tudo que tem na empresa. Nós temos um médico aqui dentro, tem a equipe do ambulatório também da empresa, tem a parte de fisioterapia que você pode fazer aqui dentro. Vamos lá, então. Pode ficar bem relaxado. Depois que a gente finalizar nosso tratamento aqui, eu peço que tu continue fazendo os alongamentos, tá? E que outras vantagens esse programa oferece para o colaborador? Bom, além da ergonomia, que a gente já citou, as avaliações ergonômicas dos postos de trabalho, o programa conta com uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o próprio colaborador no dia a dia identifica alguma atividade que não está de acordo, que causa algum tipo de desconforto, acaba procurando essa equipe multidisciplinar, ou a própria ergonomista que está sempre presente no chão de fábrica e sinalizando, olha, precisamos de uma atuação dessa equipe aqui também. E teve alguma coisa interessante que vocês perceberam que seria legal de mudar e conversaram e isso foi mudado? Sim, a gente antes cada uma cortava em 30 minutos. Daí a gente conversou com o chefe e a gente começou a cortar em 15 minutos e daí fazer a troca, né? Aí 15 minutos uma pessoa passa e 15 minutos ela corta. Aí ficou assim bem melhor, as pessoas não se sentem mais tão cansadas. Né? Uhum. E nesses 6 anos de programa, quais foram os resultados que vocês... Então, em 2011 a gente tinha um índice de absenteísmo, né, levando quando a gente começou a fazer o diagnóstico, numa média de 12 até 16% de ausência do trabalhador, numa plataforma de 2.000 trabalhadores. E hoje o nosso índice ele é referência na região com 1,8% de absenteísmo. A gente trouxe da casa lá dos 15% para 1,8%. E ergonomia hoje está inserido dentro desse 1,8% e sendo a terceira causa de afastamento, não mais a primeira. O que eu tinha no passado, que era uma média de 15 a 20 afastamentos com mais de 15 dias para o INSS, hoje se representa 2, 3, né? Então, literalmente, a gente está fechando a torneira e administrando o problema internamente. Antes a gente se sentia bem mais cansada, né? Muitas dores nas pernas, dores nas costas. Agora não, agora sim a gente fica bem mais assim, tranquila, bem mais... As dores diminuiu bastante, a gente se sente bem mais disposta. Toda empresa precisa, né, do colaborador com boas condições, né, e motivado para o trabalho. O colaborador, por outro lado, ganha também. Isso pode mudar também os hábitos dessa pessoa, não só dentro da companhia, como também na sua vida pessoal. Muito boa visita, Mariana. Dá para ver o quanto ações de saúde como essas são importantes, né, para a vida do trabalhador.
O que vimos aqui hoje, Robson, é um exemplo de que investir na saúde do colaborador pode gerar frutos não só para a vida pessoal dele, mas também para a própria empresa. Não é só no trabalho que a tendinite e a bursite devem ser evitadas. Pequenas ações do dia a dia, como carregar sacolas, precisam ser feitas da maneira correta. A nossa Blitz da Saúde foi às ruas para ver como anda a postura das pessoas. A Blitz da Saúde de hoje está numa universidade observando a quantidade de peso que as pessoas carregam. Comigo, a professora e fisioterapeuta Érica Gomes, tudo bem? Tudo jóia. E a Carla está aqui também, gente carregada de coisa já, tudo bem, Carla? Tudo bem. Quantos quilos você acha que você está carregando aqui entre bolsa, isso aqui é um notebook, né, e caderno? Uns 7,5 a 8 quilos, eu acho. De cada lado? Não. Posso pegar a sua bolsa para ver? Com licença. Não tá tão pesada, Érica, dá uma olhada. Não tá pesada, não. O problema é quanto tempo que ela fica com essa bolsa. Uns 20 minutos, de manhã, uns 20 à tarde. Carregar assim no ombro, como ela estava carregando, que eu coloquei, também tá certo. Tá certo. O interessante é a gente distribuir justamente o peso que ela tá transportando. O correto seria para ela fazer o quê? Uma mochila, seria o ideal, né? Que ela colocaria o caderno, o computador, as coisas que estão na bolsa e ela transportaria isso na mochila, né? A mochila adequada, com uma alça larga, acolchoada. Se ela não tem outra opção, o interessante é justamente quando a gente tem que transportar alguma coisa, né, em membro superior, a gente sempre trazer mais próximo do corpo. Todas essas tendinites, bursites, está muito relacionado com a postura, com a sobrecarga, com o exercício repetitivo, com a falta de condicionamento, porque quando a gente faz o exercício, a gente prepara o nosso corpo para aguentar determinadas posturas e aguentar determinada sobrecarga. Se eu não faço nenhum exercício, meu corpo ele não tem nenhum preparo. Essa mochila aí nas suas costas, posso ver o tamanho? Deixa eu ver. Cara, tá pesada. Ó, Érica, põe a mão aqui. Considerável, né? Você sabe quantos quilos tem aí? Não. Você nunca pesou? Nunca pesei. Você carrega ela quantas vezes na semana? 6 vezes na semana. Tem ideia de quanto tempo você fica segurando? Bastante tempo, que é quando eu chego na faculdade, eu ando pelo campus e da parada de ônibus até a minha casa, bastante tempo. O jeito que ele tá carregando a mochila, tá certo? Tá correto, né? Ele tá, na verdade, dividindo o peso, né, nos 2 ombros. Você vê que é uma mochila que tem uma alça mais larga, acolchoada, que é justamente o que a gente pede, né, para que a pessoa utilize. Agora, realmente, o peso que não é o ideal. Ele não está sentindo dor ainda, porque é uma pessoa jovem. Isso vai trazer consequências para ele daqui a um tempo. Como é que ele faz? Ele pode estar utilizando, na verdade, uma mochila com rodinha. Ou então utilizando uma braçadeira que fica na cintura e ajuda, né, a dividir esse peso. E quantos quilos que seria o ideal, assim, o máximo para a gente estar carregando na mochila? 10% do peso corporal. O ângulo do braço dela, ó, pelo menos tá correto. Tá correto. E é interessante a gente utilizar peso, né, em antebraço, em vez de carregar a sacola na mão. A gente sempre tem que dar preferência a estar utilizando em antebraço, que você tem um grupo muscular mais forte para poder sustentar. Vira aqui um pouquinho, Letícia, mostra a sua mão, ó. Como ela tá segurando o telefone e esses 3 dedos aqui estão segurando fechados, segurando os papéis. Não é legal, porque ela pode estar, na verdade, desenvolvendo o que a gente chama de tenossinovite de Dequervain, que é justamente essa musculatura aqui do polegar. E quando ela trabalha muito com a musculatura flexora dos dedos, ela pode desenvolver o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano. A gente está vendo que tem uma alça aqui, ó, que ela pode colocar para usar transversalmente. Pode, mas aí ela tem que tomar cuidado para estar sempre modificando de ombro. Né? Porque se a gente utiliza só de um lado, a gente até, né, nós mulheres, nós percebemos isso, né? A gente trabalha, fica muito tempo utilizando bolsa só de um lado, na hora que a gente vai se olhar no espelho, a gente observa que sempre tem um ombro que está mais alto que o outro. O que é isso? Já está indicando que está iniciando uma escoliose. Eu, principalmente, eu sinto muita dor, essa parte aqui, acho, da parte da lombar, e eu exercito, corro, tento me alongar ao máximo, mas mesmo assim a gente dá sentir mais dorezinhas. Se é uma pessoa ativa, faz exercício, alonga, o interessante é realmente procurar um médico para fazer um exame. Automedicação não. De jeito nenhum. Porque muitas vezes você toma um medicamento para aliviar a dor, você acaba mascarando o que está gerando essa dor.
Tá? Então, muitas vezes, até mesmo para o diagnóstico, quando você vai no médico já sendo automedicado, muitas vezes até para o médico entender o que aconteceu e até realmente chegar no diagnóstico é mais difícil. Essa mochila aí tá pesada? Levemente. Posso ver? Licença. Não é das mais pesadas que a gente pegou hoje, mas tá pesada, Érica, dá uma olhada. Um pouquinho pesada, né? E ele tava carregando ela de um lado só, né? Troca só um pouquinho pra você não ficar com dor daquele... Tá com dor aí nesse ombro já? Não, ainda não. Ainda não, mas vai ficar. Eu uso essa mochila desse lado aqui justamente porque eu tenho esse ombro mais baixo. Tem algum problema ou se eu tô fazendo certo? Já fez algum raio-x, alguma coisa assim? Há muito tempo atrás. E o que é que você tem? É diferença mesmo? É uma diferença de altura. Só isso. É uma escoliose, né? Porque quando a gente tem um desvio, quando eu tenho uma escoliose, é normal eu ter um ombro mais elevado do que o outro. Não é utilizando a mochila do outro lado que você vai conseguir corrigir isso. Então, para a gente tentar alinhar isso daí, é um tratamento específico. E você dorme de bruços, de barriga para cima ou de lado? Geralmente de lado e de barriga para cima. Aí tá tudo bem, tudo né? Bem. Se eu tô de lado, é interessante ter um travesseiro na altura, né, para não ficar com a cabeça muito baixa nem muito elevada, e colocar um travesseiro, né, no meio do joelho, porque na hora que a gente está de lado, o que acontece com a perna que está aqui em cima? Ela cai. Então, se eu coloco um travesseiro, eu deixo tudo alinhado. E quando eu tô de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, colocando um travesseiro embaixo do joelho, que você acaba colocando toda a sua coluna retinha no colchão. Agora o Heitor tá de tênis. E esse é o melhor calçado para a gente passar mais horas em pé? É, com certeza, né? O tênis, o calçado, ele é extremamente importante na nossa postura. Além do exercício, o que eu utilizo nos meus pés, isso vai refletir na minha postura. A gente viu que a melhor forma de não ter dor nas costas e cuidar da postura é prevenindo. Sentar corretamente, dormir corretamente na hora de descansar também, para você evitar as suas dores. Até o próximo Blitz da Saúde. Uma abelha por perto pode causar pânico. A picada é dolorosa e tem gente que pode ter até uma crise alérgica. Mas o que dizer de pessoas que podem se curar com uma ferroada? Essa é a apiterapia, uma técnica que pode curar doenças como a tendinite. No século XIX, um médico austríaco foi atacado por abelhas. Apesar das ferroadas, percebeu que as dores do reumatismo diminuíram. A partir daí, começou a estudar a causa de sua cura. Apesar de ridicularizado pela comunidade científica, as suas conclusões acabaram sendo reconhecidas e comprovadas mais tarde. O veneno da abelha tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. A partir daí, muitas pessoas aderiram à apiterapia. As picadas controladas em certas partes do corpo ajudam a curar tendinite, artrite e até herpes. Hoje, a técnica ainda faz parte da prática de medicinas alternativas. De qualquer forma, é preciso procurar um profissional qualificado antes de aderir ao tratamento. Nem precisa dizer que pessoas alérgicas devem passar longe desse tratamento, não é? Mas é interessante notar como a medicina alternativa pode trazer benefícios para o nosso corpo. Vale citar a medicina chinesa e a acupuntura. Essas técnicas podem ajudar no tratamento da tendinite e de várias outras doenças. Muito boa dica, Robson, para fechar o programa com chave de ouro. Eu mesma uso a acupuntura para tratar da minha tendinite no ombro. Mas antes de encerrar, eu gostaria de chamar a atenção para as pequenas atividades do nosso dia a dia que podem causar a tendinite, como a maneira como carregamos as sacolas, a importância de ter uma pausa durante o trabalho, como usamos o computador em casa e também os smartphones. Pois é, Mari. A conclusão é que a gente precisa estar sempre atento e alerta para os detalhes da nossa rotina. Bom, nos encontramos então no próximo episódio do Almanac Saúde. Até lá, pessoal!
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.